Boa noite, seja bem-vindo, louvado seja Deus, mais um início de mês. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao aprendizado da palavra de papai, amém? Deixa eu escrever aqui. Já vou escrever, já fixo aqui. Paz, mãe, seja bem-vinda, tudo bem? Friozinho gostoso hoje, hein? Então vamos lá. Lembre-se, quem tá entrando, manda o aviãozinho aí, esse aviãozinho que aparece para vocês, para mais pessoas terem o conhecimento da palavra, para juntos aprendermos mais e caminharmos dentro daquilo que é o ensinamento do nosso Abba Pai. Amém? Amém, mãezinha. Deus também te abençoe. E vamos orar então? Pai amado, eis-me aqui diante da tua presença. Senhor, eu louvo a ti pela oportunidade de estar aqui novamente. Hoje é dia 1º de julho, iniciamos um novo mês, aprendendo mais de ti, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu amigo Espírito Santo, me conduz em todo o tempo, Pai, diante da tua palavra, diante daquilo que é a tua verdade, que a tua revelação esteja fluindo através dos meus lábios para o propósito que o Senhor já designou. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo, assim eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Aqui o tema de hoje diz assim, ó, aprenda a honrar a Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui a igreja de Corinto, né? Fico feliz por saber que vocês continuam a se lembrar de mim e a me honrar, guardando as tradições da fé que ensinei. Toda autoridade verdadeira vem de Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele fica feliz, né, do povo lá se lembrar dele, guardando as tradições que pela fé Paulo os ensinou, mas ele está dizendo a verdadeira, né, toda autoridade não vem de Paulo, vem de Cristo, de Jesus Cristo. Aqui ele diz assim, ó, no relacionamento conjugal, existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. Então aqui está tendo uma autoridade de ambos, um para com o outro. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Que o homem é a autoridade da mulher, ó, no relacionamento conjugal existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. Então, o homem se submete à autoridade de Cristo, que é o cabeça, né? E o marido, no caso, tem autoridade aí sobre a sua esposa. Daí ele diz assim, ó, a autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando ao Senhor. Então, o que ele está dizendo assim? Qualquer homem que não tem a autoridade que Cristo, vinda de Cristo na vida dele, ele desonra Deus, né? Porque ele está falando na autoridade dele, não da autoridade de Deus que vem sobre ele. Aí ele diz assim, e a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando seu marido. Que no caso, a esposa, ela também tem aí autoridade que é superior ao do marido, que é a de Deus sobre ela, né? E aí ela diz, e aqui diz assim, a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando seu marido. Aí aqui também tem a desonra da mulher para com o homem, que isso também não seria adequado. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui a igreja. Daí ele diz o quê? Pior ainda, está desonrando a si mesma.
No caso, a esposa que não honra o seu marido de acordo com a autoridade de Deus. Uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Essa é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto, enquanto o homem tira o chapéu. Então, a mulher se cobria ali naquela época, né, provavelmente com véu ou com pano, ou o que quer que seja, né, e o homem tirava o chapéu. Porém, a mulher que desonra o marido é como se tivesse com a cabeça raspada, né? E aí aqui diz assim, ó, com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem sua cabeça ao cabeça que é Deus, né? Então, olha que importante isso, né? Que ambos têm que se submeter ao cabeça que é Deus. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem o homem nem a mulher pode caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. Então, a prioridade do marido, em primeiro lugar, é Deus, e a prioridade da mulher, em primeiro lugar, é o marido. Ambos, a prioridade do casal é Jesus, né? O homem foi criado primeiro como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade, mas a mulher, ela brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. Então, aqui, o que Deus está dizendo, né? O apóstolo Paulo está dizendo que o homem foi criado primeiro, mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. Por quê? Porque como o homem se submete à cabeça de Cristo, e daí, no caso, a mulher se submete ao marido dentro dessa autoridade, ela vai ter muito mais brilho por conta de ter um marido ali. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí ele diz assim, é verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem de uma mulher. É verdade, isso é uma chave bem interessante. Por quê? Porque Eva nasceu de um homem, mas depois que aconteceu lá todo o pecado, né? Na verdade, a mulher que gera o homem agora, mas a mulher foi gerada do homem, né? E bem interessante essa forma dessa versão aqui da Bíblia. E uma vez que na prática todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro, ou seja, não importa se é o homem, se é a mulher, o que importa é vocês terem Cristo como o cabeça, né? Aí aqui ele diz assim, vocês não concordam que fica bem uma mulher com seu belo cabelo orar a Deus em adoração? Então aqui ele está dizendo a questão da honra, né? Então é muito melhor uma mulher com cabelo bonito e arrumado do que uma mulher com cabelo raspado, né? Ainda mais para adorar ao Senhor. Aí ele diz assim, ó, isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem um homem orar a Deus com a cabeça coberta em reverência, mostrando submissão. E aí aqui também tem a questão do papel do homem. Da mesma forma que a mulher não deve adorar a Deus, né, de cabeça raspada aqui, vamos colocar assim, o homem também não deve fazer isso de cabeça coberta, né? E aí, aqui são algumas indicações que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Daí ele diz assim, não há um belo simbolismo natural aqui? Todavia espero que não fique debatendo sobre isso. Todas as igrejas de Deus veem a questão dessa maneira. Não quero que vocês sejam exceção. Ou seja, Paulo ensinava toda a igreja que ele passava sobre esse fundamento. A primeira mulher veio do homem, porque ela foi tirada da costela de Adão. Mas depois, né, que Eva pecou, e aí começou a ser gerado a vida, então o homem passou a vir da mulher. Porém, não é isso que é o mais importante para Deus. O mais importante é a esposa honrar o seu marido, que tem o cabeça como Cristo. Então, eu já li aqui no início que o homem, ele se submete à autoridade de Deus e a mulher se submete ao homem pela autoridade de Deus que se encontra nele. Quanto ao próximo item, não estou satisfeito. Soube que quando vocês se reúnem, o pior em vocês
aparece, não o melhor. Para começar, temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Então, Paulo está dizendo aqui, né, que dentro da igreja ali, eu acredito aqui, porque a gente está falando a respeito do casamento, né, da honra a Deus, e dentro da submissão do homem e da mulher, aqui ele está dizendo que há disputa e divisões, então isso, e críticas, né, mútua. Então, não é isso que agrada a Deus dentro de um relacionamento. Aí ele diz assim: estou relutante em crer nisso, mas entendo o que se passa. O que posso dizer é que todas essas diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Descobri também que vocês levam suas divisões para o culto. Então, além de ter divisão dentro de casa, o marido e a mulher, eles estavam levando para a igreja esse tipo de divisão, né? E aí aqui ele diz assim: vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, trazem comida aos montes e comem feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto. Eu não posso ficar calado. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que diante, por exemplo, aqui eu entendo que era o momento de confraternizar ali Jesus, né? Por quê? Porque eles bebiam demais, comiam demais e não era esse o propósito desse encontro aqui na igreja. Né? Tanto é que ele está dizendo: vocês não têm o que comer ou o que beber dentro de casa? Bem sério essa questão, hein? Ainda tirava dos pobres que não tinham nem acesso a chegar à mesa de Cristo, né? Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse. Então, Paulo está fazendo essa reflexão aqui com a ceia do Senhor. Isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. Então, o objetivo da ceia não era nem para a glutonaria, que era o comer excessivo e o beber excessivo, porque aqui ele estava dizendo que as pessoas estavam ficando bêbadas. Se elas ficavam bêbadas é porque elas não estavam tomando um cálice, né? Para a lembrança de Jesus. Eles estavam realmente se embriagando aqui. E por comer, né? Não era assim: estou fazendo isso porque estou honrando a Deus, estou lembrando de Deus, né? O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. Por quê? Porque o fato de comer o pão, que representava ali simbolicamente o corpo de Cristo, e o cálice como o sangue de Jesus, era uma representação de todo o sofrimento e de tudo que ele passou. Então, é uma honra a Deus mediante aquilo que ele passou para que eu e você pudéssemos ser libertos do pecado, né? Aí aqui ele continua: e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Ou seja, o fato deles estarem indo para a Santa Ceia, se embriagarem e comerem excessivamente, estava tirando o quê? Anulando a referência a Jesus, né? E aí, aqui Paulo estava corrigindo esse ato da igreja de Corinto. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte.
Então, se você participa do corpo de Cristo, né, do pão e do cálice de forma desrespeitosa, é como se você tivesse ali na crucificação, cuspindo nele, participando de todo o sofrimento que causaram na cruz em Jesus, né? Aí aqui ele está dizendo assim, vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Ou seja, eu tinha que estar indo para a ceia já perdoado meu irmão, já liberado perdão para um ou para outro. Se eu pequei, né? Vamos colocar assim, vamos colocar a minha vida aqui como exemplo. Se eu magoei alguém, eu vou para a Santa Ceia já com perdão liberado para aquela pessoa. Olha, você me perdoa, não foi minha intenção, ou se foi minha intenção, eu agi de forma errada, então me perdoa, né? E pediu perdão ali para a pessoa. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você libera perdão para a pessoa, né? Então, se você sabe que você está cometendo pecados que desagrada a Deus e vai participar do corpo de Cristo, sem reverência, porque aqui ele está falando um temor santo, né? É como se você estivesse participando juntamente com aquele povo da crucificação de Jesus. Por quê? É como se você estivesse cuspindo nele, é isso que está dizendo aqui a palavra, no momento de sua morte. Então, ele fala para a gente participar do corpo de Cristo com santo temor. Examine-se o homem a si mesmo e aí depois participe do corpo de Cristo. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Então, o que ele está dizendo? Olha, quando você for participar do corpo de Cristo, não vá para comer excessivamente ou beber excessivamente. Você vai para lembrar a morte de Cristo, né? E se você não tem essa reverência santa e examina a sua vida para participar do corpo de Cristo, aqui está dizendo que se Deus não te repreender antes, você vai sofrer o castigo eterno. E aí é o que? A perda da salvação. Aí aqui ele diz o quê? Portanto, meus amigos, quando vocês se reunirem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor ir comer em casa. Mas, de modo algum, transforme a ceia do Senhor em comilança e bebedeira, ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Quanto às outras perguntas que vocês me fizeram, responderei pessoalmente na minha próxima visita. Então, o que o capítulo 11 de 1 Coríntios está nos trazendo hoje? Que a mulher deve se submeter ao homem, né? No sentido do homem se submeter a Deus, que é o cabeça, e como Jesus é o cabeça do homem, então, consequentemente, ele é o cabeça da mulher, guiado ali por Jesus, né? Porque Cristo é o cabeça dele, não é ele mesmo a própria cabeça. Aqui tá dizendo bem no início, de forma bem clara, né? Tá dizendo assim, ó, no relacionamento conjugal existe autoridade da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. Então, essa autoridade está sobre o marido. Qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma, né? E aí aqui ele fala, é como se estivesse com a cabeça raspada. A mulher e o homem com a cabeça coberta, né? Porque ele tirava o chapéu ali para adorar a Deus. Então, com esses atos simbólicos, homens e mulheres que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetam sua cabeça ao cabeça, que é Deus. Então, aqui ele está dizendo para nem a esposa valorizar demais as diferenças entre o homem e a mulher, porque eles têm que ter Jesus como a prioridade, tanto o homem quanto a mulher.
Além disso, ele está falando aqui do encontro deles para participar da Santa Ceia. Então, eles estavam indo, comendo excessivamente e saindo do culto bêbado, porque antigamente era servido vinho, né? Hoje não mais, a gente toma suco de uva. Porém, aqui eles estavam dizendo, além de vocês irem para comer e transformar a Santa Ceia em bebedeira e glutonaria, né? Que aqueles, Deus ele fala de que forma? Comilança e bebedeira e em briga de família, porque eles não se resolviam em casa e ainda levava confusão para a igreja, né? Ele está dizendo para a gente se examinar. Então, o homem examine-se a si mesmo para que isso não aconteça, né? Para que haja temor aí, temor santo. Porque toda vez que a gente participar do corpo de Cristo, a gente tem que participar sabendo que quando comemos o pão, estamos lembrando do sofrimento de Jesus na cruz por nós. E quando bebemos o cálice, o sangue dele que foi derramado na cruz para nos purificar de todo o pecado. Então, que eu e você tenhamos temor ao Senhor, principalmente perante a ceia de Jesus. Então, se você está chateado com o irmão, você libera perdão. Se você sabe que tem alguém contra você, você vai lá e libera perdão, né? Não saia de casa brigado com o marido, a mulher não saia brigado com a esposa, né? E entre família, de alguma forma, precisa ser resolvida todas as questões para que juntos vocês vão fazer o quê? Trata-se de uma refeição espiritual que é uma festa de amor, que é o amor que Deus demonstrou por nós morrendo ali na cruz do Calvário. Né? Então, que eu e você tenhamos essa plena ciência e possamos ter esse santo temor em relação à Santa Ceia e o cuidado da submissão da mulher para com o homem, quando o homem tem submissão também ao cabeça que é Cristo. Né? E para não ficar, mas eu sou mais importante para você ou Deus, né? Deus tem que ser o primeiro para o homem e Deus tem que ser o primeiro para a mulher. Então, isso está aqui bem de forma bem clara. Então, vamos vigiar nisso tudo que o Senhor está nos ensinando e executar em obediência, em amor e temor. Amém? Então, vamos orar? Rô, seja bem-vinda. Ninha, seja bem-vinda. Não esqueçam de partilhar com o aviãozinho. Vamos juntos aí levar a palavra de Papai do Céu. Amém? Então, vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Pai, por ensinar a honra a Ti em primeiro lugar, porque a Tua palavra disse aqui que antes a mulher veio do homem, porque a mulher foi feita da costela de Adão, Pai. E agora é a mulher que dá o fruto, né? A mulher que produz o homem, é ela que leva no ventre o bebê, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as famílias, que o Senhor venha dar discernimento aos casais, que o Senhor venha trazer para eles, Pai, a informação do quão importante é ter dentro do relacionamento Jesus, Deus Pai, como o cabeça, porque o Senhor é o cabeça. O homem, que é autoridade sobre a mulher, se submete a ti, que é autoridade sobre todos, e de alguma forma essa submissão é andar caminhando em concordância lado a lado. Então, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria aos casais, que o Senhor venha dar sabedoria às mulheres, que o Senhor venha dar sabedoria aos homens, e que quando, Pai, eles tiverem algum problema, eles possam resolver dentro do perdão, dentro de algo que precisa ser efetuado antes de levarem para a igreja, porque é isso que o apóstolo Paulo disse aqui, que eles estavam levando o problema para dentro da igreja de uma forma a não se resolverem antes de casa, antes de participar do teu corpo. Então, Pai, que haja perdão, que haja renúncia, que haja transformação, que haja libertação em nome de Jesus. E que cada vez, Pai, que formos participar da Santa Ceia, formos participar do teu corpo, maravilhoso Deus, o Senhor venha nos conduzir dentro desse momento de se examinar, sabendo que a gente não está lá para comer ou beber, mas estamos lá para ter a reverência
e o respeito à morte do Senhor na cruz e o sangue que o Senhor derramou para purificar os nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que é preferível o Senhor nos corrigir antes do que para o castigo futuro, que pode ser inclusive a perda da salvação. Pai, que o Senhor venha nos capacitar, nos encher da tua graça e do teu amor, porque esse é o objetivo da ceia. Trata-se de um alimento espiritual, trata-se do teu amor por nós. E que hoje, Pai, no dia 1º de julho, que estamos iniciando o mês, as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua proteção, aquilo que o Senhor já determinou para que aconteça nas nossas vidas a partir do dia de hoje, Pai, seja uma verdade, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda cilada do inimigo, todo intento maligno caia por terra em nome de Jesus e que possamos estar em obediência, em temor, em gratidão a Ti por tudo que o Senhor fará neste mês nas nossas vidas. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e assim eu já te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus te abençoe. E a gente vai, então, se falando de alguma forma. E é importante que vocês reflitam detalhadamente sobre esses pontos que foram colocados. Se possível, assistam novamente quem pegou aí pela metade. E vamos obedecer a Deus. Vamos caminhar dentro daquilo que é o querer dele, a vontade dele, o propósito daquilo que ele tem para as nossas vidas. Lembrando também que eu coloquei aqui o Pix. Quem sentir no coração de Deus de abençoar a minha vida, eu já declaro 100 vezes mais sobre a tua vida, que Deus multiplique e te abençoe por essa semeadura. Amém? Então fica com Deus e amanhã eu falarei acerca dos dons espirituais, que é o capítulo 1 de Corinto, que vai falar a respeito dos dons do Senhor, né, para com as nossas vidas, e também todas as categorias dos ministérios de Deus. Então eu vou orar pela manhã e à tarde às 15 horas eu vou estar explicando. Quem puder estar online, amém. Quem não puder, assiste depois, aí deixa o seu comentário, curta, encaminhe para outras pessoas. Vamos juntos aí semear a palavra de Deus. Amém? Então eu desejo a todos vocês que estão aqui, que esse mês seja um mês de muita graça, um mês abençoado na vida de vocês e que Deus venha realizar exatamente tudo aquilo que Ele já determinou no céu, seja aqui na terra, como diz o Pai Nosso, né? Assim na terra como já é no céu. Então que Deus te abençoe e nos vemos amanhã para a honra e glória do Senhor, sendo a vontade dEle. Amém? Fiquem com Deus.